Menopausa da mulher com endometriose. O que tem de especial? O que muda o tratamento? Pode ou não pode fazer reposição hormonal? Vocês têm endometriose, têm mais de 40 anos, vou contar que esse vídeo foi feito para vocês. Antes eu vou me apresentar brevemente. O meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista em Porto Alegre e apaixonada pelo universo das mulheres acima de 40 anos. E especialmente em relação a essa transição tão importante que acontece nas nossas vidas, que vai acontecer para todas, que é a transição da menopausa. Então, se esse tipo de conteúdo é do interesse de vocês, se inscrevam no canal para sempre receber as novidades e maratonem também esse canal que já tem muito vídeo sobre diversos assuntos em relação a perimenopausa e menopausa. Let's go! O que é endometriose? A endometriose nada mais é do que a presença de focos de endométrio em outras áreas que não a área em que ele naturalmente deveria estar. O que eu quero dizer com isso? O endométrio é a camada interna do útero, é o revestimento interno do útero, que é um tecido que responde muito aos nossos hormônios femininos, especialmente ao estrogênio e à progesterona. Em todo o ciclo menstrual, na primeira fase do ciclo, o endométrio vai crescer sob a ação do estrogênio, que é a primeira fase do ciclo, que vai culminar na ovulação, que é o momento em que a gente vai ter um endométrio mais espessado. Depois disso, com a ação da progesterona, o endométrio vai sofrer algumas alterações, um amadurecimento, como se estivesse se preparando para uma gestação. E caso a mulher não engravide naquele mês, o endométrio descama e no mês seguinte começa todo esse processo de novo. Por diversas razões, muitas das quais a gente não entende completamente, algumas mulheres formam pontos, focos de endométrio em outras áreas que não a parte interna do útero. Esses focos acontecem mais comumente na pelve, então a parte externa do útero, os ligamentos que sustentam o útero, ovários, trompas, intestino, bexiga, mas a gente sabe que podem existir focos à distância, até mesmo em pulmão, até mesmo no olho. Por que isso acontece exatamente a gente não entende. Uma das grandes explicações seria a menstruação retrógrada, então não só a menstruação sairia pelo colo do útero e para o ambiente externo, que é o que geralmente acontece, mas ela refluiria também pelas trompas e isso faria com que a gente tivesse pontos de endométrio nessa região da pelve. Mas existem também outras explicações. Por que uma mulher tem e a outra não tem, isso a gente não tem totalmente definido. Mas, de fato, algumas mulheres vão ter esses focos de endométrio que também respondem a estímulos hormonais. Então, a cada ciclo menstrual, esses endométrios externos também vão crescer sob a ação do estrogênio, vão amadurecer sob a ação da progesterona e, caso a mulher não engravide naquele ciclo, eles também vão descamar, eles também vão sangrar. O que pode trazer alguns problemas na vida da mulher. Quando a gente fala em endometriose, os principais sintomas relacionados vão ser dor pélvica, especialmente cólicas cíclicas, então conforme o período do ciclo menstrual, que pode vir também cólicas, dores durante todo o ciclo, que muitas vão ser causadas até por aderências que esses focos podem trazer. E também algumas mulheres vão ter maior dificuldade de engravidar, podem ter uma infertilidade secundária a essa endometriose. Quando a gente fala basicamente do tratamento da endometriose, o que vai ser? A gente bloquear esses focos, a gente fazer com que eles parem de responder aos nossos hormônios, eles parem de crescer e de sangrar. Então, basicamente, a gente vai ter várias opções de tratamentos medicamentosos, que vão desde pílulas anticoncepcionais, uso de progesteronas, que pode ser por via oral, como se fosse uma pílula de progesterona, DIU medicado com progesterona, implante de progesterona, enfim, vários outros métodos, e até métodos que vão ser um pouco mais fortes, vamos dizer assim, que vão induzir uma menopausa temporária na vida da mulher, como é o caso da leuprorelina e da gozerrelina, que vão ser duas medicações que a gente geralmente faz injetáveis, que vão fazer com que a mulher entre em menopausa, ela pare de ciclar e, portanto, possa ter, inclusive, sintomas de menopausa durante alguns meses. Bem, algumas mulheres acabam também indo para tratamento cirúrgico, especialmente aquelas que têm muita dor, que não responde a tratamento conservador, que tem alguns riscos de algumas obstruções, ou então que estão tentando engravidar e não conseguem. Nesse tratamento cirúrgico, muitas vezes vão ser feitas cauterizações, vão ser retirados focos, desfeitas aderências, e em alguns casos acabam tendo cirurgias mais extensas, com retiradas inclusive de partes de intestino, partes de bexiga, retirada do útero e, eventualmente, até retirada dos ovários. Como a endometriose vai depender dos hormônios, vamos falar assim, que a cura da endometriose vai ser a menopausa. Uma vez em que a mulher deixa de produzir os hormônios, então esses focos deixam de ser estimulados. Inclusive, em alguns casos de endometriose mais severa, é possível que o tom de tratamento justamente seja retirada dos ovários, induzindo uma menopausa mais prematura na vida dessa mulher e que assim isso faça parar a endometriose que tenha muito sintoma relacionado. E então, vamos falar de uma mulher que entra na menopausa
por conta, talvez, de algum tratamento de endometriose ou simplesmente uma mulher que tem endometriose, que trata sua endometriose ou não e entra na menopausa. O que tem de especial na menopausa dessa mulher? É sempre importante a gente falar que, vamos lembrar que quando a gente fala do tratamento de menopausa, o tratamento da perimenopausa, a reposição hormonal, a gente está falando do uso do estrogênio e do uso da progesterona. Ah, mas o endométrio não responde estrogênio e progesterona, será que isso pode ser um problema para endometriose? Vou contar para vocês que não. A gente sabe, isso é um mito que a gente não pode fazer reposição hormonal em mulheres com endometriose e eu vou explicar para vocês o porquê. Quando a gente faz reposição hormonal típica da menopausa, típica da perimenopausa, a gente geralmente usa doses baixas de estrogênio de forma contínua. Então a mulher não vai ter aqueles picos, aquelas ondulações do estrogênio, que justamente é o que alimenta esses focos da endometriose. Por isso, a gente sabe que o uso da reposição hormonal em baixa dosagem de estrogênio não vai piorar a endometriose. É sempre importante falar que mulheres com útero sempre precisam fazer junto a reposição de algum tipo de progesterona, além do estrogênio, mas aqui tem uma ressalva também. Mulheres com endometriose que retiraram o útero, seja pela endometriose ou por alguma outra razão, a gente indica também repor a progesterona, mesmo que ela tenha retirado o útero. Isso porque a gente sabe que esses focos externos de endométrio podem responder à reposição do estrogênio de forma isolada. E eles podem crescer, a endometriose pode eventualmente piorar com a reposição do estrogênio de forma isolada. E existe um risco, inclusive, de transformação maligna desses focos. Quando a gente associa com a progesterona, a gente anula esse efeito de malignização e de crescimento desses focos. Por isso, mesmo que uma mulher tenha retirado o útero por conta de uma endometriose, se ela tem endometriose, ela precisa fazer reposição sempre de forma combinada, da forma que a gente entender que vai ser mais adequado para essa mulher. Então a gente pode considerar o uso de estrogênio mais uma progesterona natural ou associado a uma progestina sintética, e essa decisão vai ser feita sempre de forma individual, de médico com o paciente. E o uso do estrogênio vaginal, será que pode piorar a endometriose? Vou contar para vocês que não. Quando a gente usa um estrogênio vaginal, a gente usa com o objetivo de tratamento dos sintomas locais, os sintomas de atrofia vulvovaginal, da síndrome geniturinária da menopausa. Acontece que esse estrogênio por via vaginal não é absorvido, ele não serve como reposição hormonal, então ele não vai melhorar sintomas como calorões, insônia, alterações de humor. Vai tratar apenas os sintomas locais, vão ser pela atrofia causada pela falta do estrogênio, e ele não é capaz, portanto, de induzir aumento dos focos de endométrio, e por isso ele não vai piorar a endometriose. Portanto, se a gente optar por tratamento de estrogênio vaginal para sintomas de atrofia, ele vai ser completamente seguro em mulheres com endometriose, e a gente não precisa antagonizar com progesterona caso seja usado um estrogênio apenas vaginal. E se a gente optar pela reposição sistêmica, pensando em melhora de sintomas, prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de perda óssea e por N outros motivos, a gente sempre vai precisar repor junto progesterona, mesmo que a mulher não tenha mais. Eu espero ter sido bem esclarecedora nesse vídeo, espero que vocês tenham entendido, e sim, mulheres com endometriose podem fazer reposição hormonal, desde que façam da forma correta. Beijos e até o próximo vídeo.